Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta. Aê, voltei. E hoje, para mais uma videoaula aqui no nosso canal Estudo Fácil. E para você que ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles também venham estudar conosco. Beleza, meu povo? Então, olha, gente, hoje nós vamos falar de um assunto de física do setor B para dar introdução a parte da ondulatória, hoje trabalhando apenas com a parte da equação fundamental. Tá bom? Apenas a equação fundamental que a gente já vai ver qual que é. Tá bom? Este assunto está nas aulas 33 a 35 da apostila 7 do Sistema Ângulo de Ensino. E hoje veremos então teoria e exercícios. Tá bom? Os dois para trabalhar e ficar show de bola. Tá bom? E aqui temos uma onda então para esquematizar o que nós vamos ver hoje. Tá bom? Então hoje é bem tranquilo, bem de boa, suavidade, tá bom? Tem bastante exercício de vestibular aqui recente, então é importante ficar atento, tá bom? E aí nas próximas aulas então de Física B a gente vai ampliando um pouco, né? Vai vendo outras coisas. Então também não deixe, não se esqueça de seguir o nosso Instagram também, @estudo.fácil, beleza? Gente, no dia que eu tô gravando hoje, eu tava com um pouco de dor de garganta, tá bom? Então eu não vou forçar muito a voz, vou parar bastante para beber água, tá bom? Para não forçar muito, beleza? Então, gente, bora soltar a vinheta para a gente começar a conversa, beleza? Vem comigo e simbora! Aê, meu povo, olha o nosso Instagram ali aparecendo para você não se esquecer e ir lá seguir e compartilhar com todo mundo. Beleza, meu povo? Então, bora começar o nosso assunto e eu começo com uma definição do que seria um chamado pulso. Porque quando a gente fala de ondulatória, a gente tem que ter na cabeça dois conceitos. Primeiro, o que é pulso, depois o que é onda. Tá bom? Então vamos lá. Pulso é toda perturbação, ou seja, alteração de alguma propriedade física no meio, por exemplo, forma da superfície, tração em um fio, pressão do ar, campo elétrico, campo magnético, etc., gerada em um ponto ou região de um meio material que se propaga e se reproduz nos demais pontos. A propagação de um pulso envolve transferência de energia sem que haja o transporte de matéria. Ou seja, o que é importante ficar? Que eles transferem energia. Isso daqui é um pulso, ó. Isso daqui é um pulso. Isso daqui é como se fosse uma onda, digamos assim. Não é uma sequência periódica, que isso no caso seria a onda. Isso é um pulso, tá bom? É um pulso. Beleza? Então o que tem que lembrar é que eles transportam energia. Eles não vão transportar matéria, eles vão transportar energia. Beleza? Então, pulso é isso, é uma perturbação ali, beleza. O que é uma onda? Onda, no caso, é uma sequência periódica de pulsos. Sequência periódica de pulsos. A propagação de ondas envolve uma fonte perturbadora, realizando um movimento oscilatório e os pontos do meio reproduzindo as perturbações da fonte com o mesmo período e mesma frequência. A exemplo da onda do mar, né? Então você tem um ponto aqui, que aí vai a onda fazendo todo o seu trajeto aqui. Isso é o que também nós chamamos, né, de movimento harmônico simples. Também envolve o pêndulo, né, a parte do pêndulo e tudo mais, que o pêndulo não deixa de ser, não vou dizer que é uma onda, né, mas faz esse movimento ondulatório, que a gente pega, né, puxa o pêndulo para um lado e aí ele vai livre, leve, solto, fazendo o seu caminho. Tá bom? Beleza, meu povo? Então, acho que tranquilo isso. E lembrando também que onda também transporta energia. Tá bom? Energia. Ficou um pouco estranho aqui, mas é energia. Beleza? E aí algumas classificações importantes. Quanto à natureza da onda, que é o que está aqui. Quanto à natureza. Nós temos ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. Tá bom? Eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio de propagação.
tá? Elas não necessitam de meio material para se propagarem. Exemplo, luz visível, infravermelho, ultravioleta, ondas de telecomunicação, raio-x, micro-ondas, enfim. E já as ondas mecânicas, elas vão necessitar de um meio de propagação. Tá bom? A exemplo da onda sonora, onda se propagando em cordas e molas, ou as ondas mesmo se propagando na água. Tá bom? Então, quanto à natureza, tá ok. Quanto à forma, as ondas podem ser transversais, que é quando a direção da oscilação é perpendicular à direção da propagação. Tá bom? Que é o que está mais ou menos aqui, mas isso aqui para a gente agora não muda muita coisa. Tá bom? Exemplo de ondas transversais. Ondas se propagando em cordas, né, de violão, por exemplo. Então, as cordas do violão. Na superfície de líquidos também pode ser superfície de líquidos, ou as ondas eletromagnéticas, tá bom? Todas. E as longitudinais, o que seria? A direção da oscilação é igual à direção da propagação, a exemplo da onda sonora, tá bom? Então isso aqui é mais para a gente saber vocabulário, para a gente ter vocabulário e tudo mais. Beleza? E agora sim a gente já entra na parte importante de equação fundamental da ondulatória, tá bom? Que é o que temos aqui então. Vamos seguir. Olha aqui. Isso aqui é importante a gente analisar. Quando eu tenho uma onda, o que é importante a gente saber? Amplitude é a distância, digamos assim, do eixo x até o ponto mais alto ou ponto mais baixo. Então, por exemplo, isso aqui é a amplitude que eu vou chamar de x e essa parte aqui também é a amplitude que eu chamo de x. Tá bom? E aí, tranquilo. Então, por exemplo, se ele passar uma distância assim, um gráfico, falar, isso aqui é 1 metro, então a amplitude é meio metro. Tá bom? A amplitude é meio metro. E o que é importante a gente ver também, que para a gente ver o tamanho da onda, comprimento de onda a onda, o que a gente tem que pegar? Vale, que é a parte mais baixa, até vale, ou de crista a crista. Então, o tamanho, comprimento de onda da onda, né, fica até estranho isso, é de vale a vale, de crista a crista, ou até mesmo, por exemplo, deste ponto aqui até este ponto aqui, também dando o mesmo. Tá bom? Você vai chegar sempre no mesmo lugar, no mesmo número, digamos assim, né? Então aqui, por exemplo, ó, que eu estava falando 2A, né? Então se a amplitude é meio de um ponto do máximo ao mínimo, vai ser 2 vezes a amplitude e tudo mais. E aí também o que é importante, ó, a gente, por exemplo, se eu pegar, eu quero ver o tamanho da onda, eu posso pegar assim, ó, aqui, ó. Mas se eu pegar de vale até crista, vai ser meia onda, meio comprimento, lambda sobre 2. Lambda é o comprimento da onda, tá bom? Então, lambda sobre 2, porque de vale a vale é lambda. Então, se eu pego a metade, lambda sobre 2 e assim vai, tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu peguei porque está mostrando lambda sobre 4. Então, é, por exemplo, de crista até o eixo x. Lambda sobre 4. Se fosse tudo, lambda sobre 2. Se fosse até aqui, lambda sobre... agora tá difícil fazer de cabeça, mas tudo bem. E aqui tudo o lambda inteiro. Beleza? Tranquilo, né, gente? E agora sim, na parte que nos importa de equação fundamental da ondulatória. Qual é a equação? A gente pode escrever como V é igual a lambda F, ou que V é igual a lambda sobre o período. Também dá no mesmo, porque a gente tem que lembrar o quê? Que frequência é igual a 1 sobre o período. E o período é igual a 1 sobre F, também dá no mesmo. Tá bom? Dá no mesmo. Isso aqui, essas fórmulas aqui são iguais. Beleza? E aí, então, isso aqui a gente tem lambda sobre T, né? E aí, beleza. Mas aonde que surgiu essa equação aqui? Da equação de velocidade normal. Henrique, aquela lá, V igual a delta S sobre delta T. Isso! O que seria delta S? É o comprimento da onda, que a gente chama de lambda. E delta T? É o período que a onda tem, né? Beleza, período. E aí, tá, lambda sobre T ou lambda F. Tá bom? Eu prefiro lambda F, mas claro, depende do que o exercício te passar. Tá bom? Então, o que a gente tem que lembrar? Ó, o lambda é de crista a crista, de vale a vale, né? E aí o período, claro que você vai ter que olhar aquele. Então,
Por exemplo, vamos lá que ficou um pouco confuso o que eu falei. Se eu estou analisando o tamanho da onda daqui até aqui, como eu posso pegar esses dois pontos aqui, aqui eu tenho lambda, certo? O período da onda eu vou ter que pegar neste trecho aqui, que eu estou analisando o tamanho. Aí, se fosse dessa crista até essa crista, o período, claro que eu teria que pegar referente a esse. Tá bom? Beleza? Eu acho que tranquilo, né? Acho que a gente vai vendo nos exercícios como é que vai ser e tudo mais, e aí vai seguindo com fé. Tá bom? Beleza? Qualquer dúvida depois vocês me mandam lá no Instagram. Beleza? Então bora começar no exercício de número 1 da AFA 2010. Já é um pouquinho antigo, mas a gente usa para treinar. Figura abaixo representa a variação da intensidade luminosa, eu acho que aqui é um 1, não sei, das franjas de interferência, em função da posição X, resultado da montagem experimental conhecida como experiência de Young. A razão entre as distâncias AB e BC. Bom, então eu primeiro tenho que pensar a distância AB e a distância BC, certo? Certo. Distância AB, ó, AB. Eu tenho o que aqui? Se a gente for pensar, é um vale. Então eu tenho para ver a distância da onda, né, o comprimento da onda de vale a vale, crista a crista, ou dos nódulos, né, que a gente chama aqueles pontos que encontram o eixo X. Certo? Certo. Então eu tenho que ver aqui, aqui está subindo e aqui também. Opa! Então isso daqui eu tenho o que? Um lambda. Ah, Henrique, legal, né? Legal. Então beleza. Então eu posso falar que AB vale 1 lambda. Beleza? Beleza. Agora ele quer de BC. Opa, BC é um pouquinho maior, porque aqui eu tenho, ó, vale, então eu tenho 1, eu tenho 2 e tenho 3, ou seja, a distância de B até C é 3 lambda. Ah, Henrique, aí já fica complicado, né, meu? 3 lambda? Caramba. Bom, Henrique, ele quer a razão. Pô, meu, tranquilo, eu vou dividir aqui, ó, 1 lambda sobre 3 lambda, corto os lambda e fica o quê? 1/3. Ah, Henrique, então a razão entre as distâncias AB e BC é 1/3? Sim, é 1/3, portanto, letra B de bola. Olha que fantástico. Henrique, é só esse exercício? Só, você matava de primeira. Matava de primeira. Por que aqui? Desculpa que eu fui beber água. Porque aqui assim, você tinha que lembrar o quê? Pô, a distância, o comprimento da onda é o quê? Ah, é de vale a vale, crista a crista, tal, beleza. O que eu tenho ali? Eu tenho vale. Pô, consigo estabelecer relação. Aí vai, você já mata de prima. Mata de primeira a questão e sai feliz que acertou. Beleza? Então sim, bora pro 2. O 2 já da Unicamp 2014, tá bom? Aqui terão bastante do Enem, bastante Unicamp, Unesp, tá bom? O Enem é o que mais cai. Então nós temos, ó, a tecnologia de telefonia celular 4G passou a ser utilizada no Brasil em 2013 como parte da iniciativa de melhoria geral dos serviços no Brasil, em preparação para a Copa do Mundo de 2014, que foi aqui no Brasil e que teve um certo episódio que nós não precisamos lembrar, que foi muito vergonhoso, né? O 7-1. Isso foi marcou a história do Brasil. Algumas operadoras inauguraram serviços como ondas eletromagnéticas de frequência tal. Opa, Henrique, já passou a frequência. Ah, passou a frequência. Beleza. Sendo a velocidade da luz no vácuo, ele já passou a velocidade. O comprimento de onda dessas ondas eletromagnéticas é... Ah, Henrique, ele quer o lambda. Meu, eu tenho F, tenho V, ele quer o lambda. Henrique, a fórmula não é V é igual a lambda F? É. Ah, meu, fechou. Só aplicar. Solamente isto. Então, dados do exercício. A velocidade, frequência está em 40 MHz. Eu tenho que lembrar que o mega é 10 a sexta. Com aqui eu já tenho um 10, né? Então 4 vezes 10 vezes 10 a sexta, fica 4 vezes 10 a sétima Hz. E aí eu vou calcular normalmente, ó. Isolo o lambda, né? Então passo F dividindo e fica V sobre F, 3 quartos, né? Então aqui, isso eu vou trabalhar numa live de matemática básica. Não sei se já foi no dia que você está vendo, mas fique atento aí, olha e acompanhe, porque vai ter uma live de matemática básica. A gente divide os números, depois divide as potências de base 10. Então, 3 quartos é 0,75. E isso daqui, quando é divisão de potências de mesma base, subtrai seus expoentes. E vai ficar o quê? 10 a primeira. 10 a primeira é vezes 10. Eu multiplico isso aqui por 10 e chego em 7,5
metros, 7,5 metros, ou seja, a alternativa B de Barnabé. E aí, gente, tranquilo, né? Meu, bem de boas. Nossa, a Unicamp deu esse exercício de graça para você. É só se lembrar da fórmula que aí fechou. Tá bom? Então bora pro 3. O 3 da Mackenzie. Esse daqui é para a gente ver se a gente entendeu mesmo o conceito, a parte conceitual. Tá bom? Se ele fala assim, o gráfico acima, né, no caso ao lado, representa uma onda que se propaga com velocidade constante de tanto. Então a velocidade é igual a 200 metros por segundo. A amplitude, o comprimento de onda e a frequência da onda são, respectivamente, tais. Bom, aqui é só analisar o gráfico. Se eu tenho que a distância do ponto máximo e mínimo é 2,4 centímetros, então a amplitude é dividido por 2. Então a amplitude só pode ser 1,2, certo? Então já não é A nem B. Vamos ver o comprimento de onda. O comprimento de onda é só pegar, vou pegar de vale a vale. Vale, eu considerar aqui 1,5 e aqui 3,5. 3,5 menos 1,5 vai ser o quê? 2. Então já não pode ser E. E aí a frequência é só você calcular. Então o que nós temos? Amplitude 1,2, já tínhamos concluído. A lambda 2 centímetros e aí a frequência eu tenho aqui, a velocidade já tenho. O comprimento de onda é só passar para metro, que vai só multiplicar, dividir por 100, vai dar 0,02 e a frequência vai dar o quê? 10.000 Hz, no caso 10 kHz. Logo, a alternativa D de doidão. Beleza, né, meu povo? Esse aqui também bem de boas. Então eu acho que deu para pegar bem a ideia de amplitude, comprimento e frequência, né? Aí que eu poderia ter calculado o comprimento, por exemplo, daqui até aqui, poderia sem problema nenhum. Daqui até aqui pode também. Daqui até aqui pode também. Tá bom? À vontade, sinta-se em casa. Beleza? Então bora pro 4. 4 da Unesp 2016, primeira fase. Esse aqui é um pouquinho mais chatinho, tá bom? Preste atenção e vem comigo, mas antes eu vou tomar uma água. Pronto. Ele nos diz o seguinte: uma corda elástica está inicialmente esticada e em repouso, com uma de suas extremidades fixa em uma parede e a outra presa a um oscilador capaz de gerar ondas transversais nessa corda. A figura representa o perfil de um trecho da corda em determinado instante posterior ao acionamento do oscilador e em um ponto P que descreve o movimento harmônico vertical, indo desde um ponto mais baixo, no caso vale da onda, até um ponto mais alto, crista da onda. Ou seja, ele explicou como que funciona e tudo mais. Beleza. Sabendo que as ondas se propagam nessa corda com velocidade constante de tanto, então já passou a velocidade, e que a frequência do oscilador também é constante, a velocidade escalar média do ponto P em metros por segundo, quando ele vai de um vale até uma crista da onda no menor intervalo de tempo possível, é igual a. Bom, o que eu preciso pensar? Vamos lá. Já vou colocar uma parte da resolução aqui. Este 3 metros em que ele está falando aqui, ele corresponde a 1,5 lambda. Como assim, Henrique? Porque se eu for ver qual é o comprimento da onda, eu tenho que a distância daqui até aqui é um comprimento, é um lambda. Só que o 3 metros é até aqui, ou seja, é meio lambda, porque ele vai de crista a vale. E isso corresponde a meio lambda, ou seja, 1,5 lambda é igual a 3. Então eu sei que o lambda só pode ser 2, ou seja, essa distância aqui vale 2. Henrique, legal, gostei. E aí eu tenho aqui, aplicando a equação fundamental da ondulatória, porque ele passou a velocidade e passou o lambda. Eu preciso saber o que? A frequência. Então eu sei que a frequência é 5 Hz. Beleza. Agora preste atenção, quando ele fala a velocidade escalar média, ele está se referindo V é igual a ΔS sobre ΔT. Tá bom? Beleza? Então eu tenho que ver o que? Se eu tenho a frequência, eu preciso descobrir o período, o ΔT da nossa equação aqui. Tá bom? Porque eu tenho que substituir aqui. O ΔS eu tenho, que é 0,8. ΔS é 0,8, porque ele sai daqui, deixa eu até fazer de outra cor. Ele sai daqui e desce para cá. Ou seja, também o período é pela metade.
o ΔT é pela metade, tá bom? Por quê? Ele vai sair, ele não vai completar um movimento inteiro de crista a crista, ele vai de crista a vale. Ou seja, o ΔT vai ser o período sobre 2, o período é o que? É 1 sobre a frequência, ó, tá aqui. Este daqui equivale ao período. Então vai ficar o que? 1 sobre 2 vezes 5. Isso aqui vai dar ΔT como 0,1 de segundo. E aí, distância 0,8, aplico na fórmula da velocidade média. E aí eu vou ter então que a velocidade média dessa onda, quando ele vai do ponto P, né? Então quando ele vai de vale a crista, né? Eu tinha falado que era de crista a vale, mas ia dar no mesmo, tá bom? Ia dar no mesmo. Vai ser de 8 metros por segundo, logo a alternativa B de bola. Tá bom? Tranquilo, meu povo? Beleza, né? Esse exercício era um pouquinho mais trabalhoso, mas deu certo. Tá bom? Tranquilo? Então bora pro 5. 5 do Enem 2015. Esse aqui eles têm que prestar um pouquinho mais de atenção, tá bom? Mas não é nada demais. Ele nos diz o seguinte: a radiação ultravioleta UV é dividida de acordo com 3 faixas de frequência, em UVA, UVB e UVC, conforme a figura. É esta figura aqui, tá? Beleza. Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa UB, o UVB, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação UV de 5 filtros solares. O filtro solar que a pessoa deve selecionar é o... Bom, eu tenho que ver o quê? O que eu tenho que ver? Ele passou a velocidade da luz, passou que 1 nanômetro é 1 vezes 10 a menos 9. Vamos lá. Eu vou utilizar a equação fundamental da ondulatória para calcular o comprimento de onda mínimo e máximo para a faixa UVB, porque eu consigo determinar qual que vai ser o filtro que eu vou ter que utilizar, certo? Então a fórmula é V igual a lambda F. Por que ele colocou C? C, no caso, é a velocidade da luz no vácuo, né, que é este valor aqui, tá bom? Aí eu vou isolar o lambda, beleza. E eu tenho o que? As frequências. Como que eu descubro o valor da frequência? Daqui, ó, desta imagem aqui. Porque eu tenho que ver qual que é a frequência máxima e qual que é a frequência mínima do raio UVB, tá bom? Da radiação ultravioleta B. E aí eu vou ter o quê? Que o comprimento mínimo é de 291 nanômetros e o máximo 321 nanômetros. E aí eu vou ter que ver. Bom, nessa faixa então, ó, se eu pegar 291, tá mais ou menos para cá, e 321, vou pegar mais ou menos para cá, né? Que seja, o que está aqui, ó, mais alto é o filtro 4. Portanto, a alternativa B de belezura. Tranquilo, né? Esse era um pouquinho a mais, mas também dava tranquilo de resolver. Tá bom? Beleza, meu povo? E aí aqui até uma dica. Como o gráfico ele já estava em nanômetro, já deixava em nanômetro, tá? Porque você já ia cair mesmo em nanômetro, então era mais tranquilo. Tá bom? Tranquilo? Então beleza, bora seguir para o 6. O 6 é da UERJ 2015, Estadual do Rio de Janeiro, e nos diz o seguinte: para localizar obstáculos totalmente submersos, determinados navios estão equipados com sonares cujas ondas se propagam na água do mar. Ao atingirem um obstáculo, essas ondas retornam ao sonar, possibilitando assim a realização de cálculos que permitem a localização, por exemplo, de um submarino. Ou seja, as ondas vão, né, então vai e volta, beleza? Admita uma operação dessa natureza sob as seguintes condições. Então passou aqui umas condições, beleza? Então passou a velocidade, ó, e a distância. E ele quer o tempo. Então vou ter que aplicar V igual a delta S sobre delta T? Sim, vai ter que aplicar na boa. Porque ele fala determine o tempo em segundos decorrido entre o instante da emissão da onda pelo sonar e o de seu retorno após colidir com o submarino. Atenção para uma coisa. Atenção. Ele fala da emissão da onda e do seu retorno. Ou seja, você vai ter que considerar 2D. Como assim, Henrique? Porque a onda vai e volta. Então essa distância aqui, ó, 290, é em dobro. Porque você vai emitir a onda, ele vai chegar. Só que tem que retornar. Então a distância é em dobro. Por isso que quando você calcular V é igual a delta S sobre delta T, e você quer isolar delta T, ficando assim, ó, você vai ter que considerar a distância em dobro. E aí vai ficar então 2 vezes 290 sobre 1450. E aí, delta T igual a 0,4 segundos. É a resposta certa.
Beleza? Tranquilo, né? Esse daqui nem envolvia muito onda, né? Mas estava numa lista de exercícios de onda por essa questão de ir e vir, para você considerar a emissão e o retorno. Isso é super, mega, hiper importante. Tá bom? Então bora pro 7. Unesp 2014 nos diz o seguinte: observe o espectro de radiação eletromagnética com a porção visível pelo ser humano em destaque. A cor da luz visível ao ser humano é determinada pela frequência tal em Hz. No espectro, a unidade de comprimento de onda é o metro e no destaque é o nanômetro, ou seja, aqui vai estar em nanômetro. Beleza. Sabendo que a frequência tal é inversamente proporcional ao comprimento de onda, ou seja, ele já fala que F, eu estou considerando a frequência como F, tá? Vezes lambda é inversamente proporcional. Quando ele falar inversamente, pensa em multiplicação, tá bom? E aí, ó, sendo a constante de proporcionalidade, isso daqui, igual a velocidade. Meu, ele já passou a fórmula para você. Olha que exercício simples, ele já passou a fórmula, é só você aplicar. Meu, que louco! Louco, né? Então o que ele fala? Ó, igual a velocidade da luz no vácuo de aproximadamente tanto, e que o nanômetro equivale a tanto, pode-se deduzir que a frequência da cor no ponto de destaque indicado pela flecha, em Hertz vale aproximadamente tanto. Meu, é só calcular V igual a lambda F, somente isso. Então vamos lá. Aqui considera V é igual a lambda F, tá bom? Porque ele colocou V como F, mas, meu, é só para confundir mesmo. Então aqui nós temos frequência, tá? Velocidade na luz no vácuo, ele já tinha passado, e o lambda, como que eu vou descobrir o lambda? Meu, tá aqui no meio, ó, 400, aqui 500, está no meio. Só pode ser 450. Henrique, mas e que unidade? Aqui, ó, nanômetros. Então é 450 vezes 10 a menos 9. Resolvendo isso bonitinho, você vai chegar aqui a aproximadamente 6,6 vezes 10 a 14 Hz, ou seja, a alternativa A. Tranquilo, né? Você viu que os exercícios aqui, eles falam sempre a mesma coisa, só que ele traz um texto, ele traz sua coisa, tal. Você vai usar sempre a mesma fórmula, vai sempre usar a mesma coisa, não tem muito como fugir disso, tá bom? Exercício 8 do Enem, ele nos diz assim, ó, o sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida de distâncias no fundo do mar pela emissão e recepção dos sinais dos respectivos ecos. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois do som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por no mínimo 1 segundo, 0,1 segundo. Olha que louco. Considerando uma condição em que a velocidade do som no ar é tanto, ele pergunta qual é a distância mínima a que uma pessoa deve estar de um anteparo refletor para que se possa atingir o eco do som emitido. Meu, é só aplicar. Só que o que eu tenho que lembrar também é que é 2D, porque é a questão de ir e vir. Tá? É do som ir e voltar. Então eu tenho que V igual a ΔS sobre ΔT. Eu tenho que considerar isso como 2D, né? 2S que seja. Então vai ficar que V vezes ΔT sobre 2 é igual a distância, que é o que está aqui, né? E aí eu substituo os valores, porque eu tenho a velocidade, tenho o intervalo de tempo, eu divido por 2 e eu vou chegar em 17 metros, que no caso é a resposta correta, no caso a alternativa A. Tranquilo, né, gente? De boas, também não tem segredo. É isso e ponto. Acabou. Mas enfim, vamos para o 9 para o 10. O 9 do Enem 2013, esse também é um pouquinho mais chatinho, mas é importante. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha sem sair do lugar sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. Pronto. Conforme a ilustração, desculpa, gente. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora. Vou ter que passar para metros por segundo para deixar no SI. Tá? E também porque ele pede a frequência em Hertz e Hertz envolve o segundo, tá bom? Então,
eu já serei obrigado a dividir por 3,6. Henrique, tem que saber isso? Tem. Tem que estar decorado? Tem. Isso não tem como fugir, tá? Ó, e que cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e sentam organizadamente e distanciadas por 80 centímetros, 0,8 metros. Ele pede então a frequência da onda. É um valor mais próximo de. Vamos lá, atenção. O que eu tenho que pensar? Eu tenho a distância como 0,8 e tenho 16 pessoas, porém são 15 espaços. Então qual é a distância? O comprimento de onda total é 15 vezes 0,8, que vai dar 12 metros. Por que, Henrique? Porque ele fala, ó, cada período de oscilação contém 16 pessoas. Então um período é isso, por isso que eu consegui fazer essa relação. Tá bom? Então eu descobri que o lambda é 12, eu já tenho a velocidade, ele quer a frequência. Lembrando de passar a velocidade para metros por segundo, dividindo por 3,6. E aí depois de dividir, eu divido por 12 e descubro que a frequência então é 1,04 Hz, que é aproximadamente 1 no caso a alternativa C de cebolinha. Beleza, meu povo? Tranquilo, né? E bora pro 10 para finalizar com chave de ouro. EEAR 2015. Uma onda sonora com frequência de tanto... Opa, esse aqui eu tenho que fazer a resolução. É 1,6 kHz. Lembro que quilo é 10 ao cubo, né? Então vai ficar 1,6 vezes 10 ao cubo Hz. E ao propagar-se no ar com uma velocidade de tanto, ele vai apresentar o comprimento de onda de quantos metros? Meu, é só calcular, porque eu tenho a velocidade como 320 metros por segundo. E eu vou ter o que? V é igual a lambda F. V sobre F é igual a lambda. Certo, velocidade é 320 sobre 1,6 vezes 10 ao cubo. É isso, né? E aí, então, dividindo isso, né, eu vou ter o que? Tá certo, né? Tá certo. E aí eu vou ter... eu posso pensar assim também, se for melhor, 3,2 vezes 10 ao quadrado sobre 1,6 vezes 10 ao cubo. E aí eu consigo dividir bonitinho, dando a alternativa A de abobrinha, que vai dar 0,2, né? Porque isso daqui é o dobro, isso aqui vai dar 10 a menos 1, então vai ficar 2 vezes 10 a menos 1, que vai dar 0,2 metros. E aí a gente encerra a aula de hoje com chave de ouro, depois de revisar, de aprender tudo dessa parte de equação fundamental da ondulatória e já estar careca, já estar craque para fazer exercício. Na verdade, meu povo, então é isso. Muito obrigado, fiquem bem, um grande abraço e nos vemos então na próxima aula. Combinado então? Falou, meu povo, tamo junto e até mais.